E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos inaugurando a nossa 17ª aula, aula 17, do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. E das aulas 17 a 20, portanto, serão 100 questões só sobre o tema atos administrativos. Então, nós já encerramos poderes da administração com a aula 16, né? E vamos agora iniciar a aula 17 com 25 questões de atos administrativos, aula 18 mais 25 questões, aula 19 e 20 também, ao todo 100 questões. Esse é o bloco 1 da aula 17. Para você ter acesso aos demais blocos, você precisa adquirir o curso completo pelo site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então agora para a questão 401, que foi cobrado recentemente no concurso do DPE Rio de Janeiro. Vejam, o defensor público Dr. João estava em férias, deferidas para todo o mês de janeiro. Ocorre que o defensor público geral do Estado do Rio, no dia 16 de janeiro, praticou um ato administrativo determinando a interrupção de férias do Dr. João no dia 30 de janeiro por necessidade do serviço, para que ele comparecesse a uma importante audiência pública marcada para aquele dia. No dia 23 de janeiro, o chefe da Defensoria recebeu o ofício anunciando o adiamento sine die da audiência pública, razão pela qual praticou um novo ato administrativo, revogando o anterior de interrupção de férias e mantendo integralmente as férias do Dr. João, na forma originalmente deferida. Tal ato administrativo de revogação da interrupção de férias do Dr. João foi praticado pelo defensor público geral com base no princípio da administração pública da. Então veja a situação. Estava em férias, as férias foram revogadas por um interesse público, né? Por uma necessidade de serviço, e depois houve um adiamento da audiência, que era o objetivo. Com isso, revogou esse ato administrativo de revogação das férias. E aí? Veja que a administração pública ela está praticando que tipo de ato com base em qual princípio da administração? A. Intranscendência, segundo o qual o administrador público está vinculado à veracidade dos motivos expostos para a prática de qualquer ato administrativo? Não, até porque o princípio da intranscendência ele é um princípio do direito penal e não do direito administrativo. B. Da autotutela, que permite ao administrador público revogar os seus próprios atos inoportunos ou inconvenientes sem necessidade de manifestação prévia judicial. Totalmente correto, coerente com a súmula do STF 473. A administração ela está aqui revendo os seus próprios atos, considerados inoportunos ou inconvenientes, que foi, no caso, a revogação das férias do Dr. João. Então, a letra B está correta. C. Continuidade, haja vista que o administrador público não pode interromper sem justo motivo e contraditório prévio as férias de um servidor. Veja, a continuidade do serviço público nesse caso em questão não foi ferida porque houve necessidade do serviço. Então, está falsa a letra C. D. Legalidade, na medida em que o administrador público deveria ter oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao Dr. João antes da interrupção de suas férias? Não, pessoal. Por quê? Porque quando há necessidade do serviço, isso já está previsto legalmente, então não feriu-se aqui o princípio da legalidade. Eficiência. Eis que a interrupção de férias enseja indenização em favor do servidor prejudicado e, diante do desaparecimento do justo motivo, deve-se evitar ao dano erário. Não, mais uma vez, não há nenhuma correlação com o princípio da eficiência. Por quê? Houve aqui de cara a necessidade do serviço que foi necessitado para que houvesse o comparecimento do defensor público Dr. João na audiência. O problema é que a audiência foi adiada, então não houve a necessidade que as férias fossem interrompidas. Então, para a questão 401, nós marcaremos como gabarito a letrinha B, tá bom? 402, atenção.
A ocorrência da decadência gera a extinção de direito, o que, contudo, não impede a administração pública de se manifestar a tempo e modo em processo administrativo. Pelo contrário, se você se atentar, vou até pegar aqui o vade-mecum, acho importante você também observar as disposições da Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e eu gostaria que vocês abrissem no artigo número 54. Então vamos, Lei 9784, artigo 54. Vejam só, pessoal. Diz o artigo 54 que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, há sim, na ocorrência da decadência, o impedimento à administração pública de se manifestar a tempo e modo. E veja que nós temos aqui que esse direito da administração de anular os atos administrativos, ele vai decair em 5 anos. Então, a questão 402 está incorreta, com base na Lei 9784, artigo número 54. Ok? Questão 403. A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se dos seus efeitos e anular o ato, comprovar em juízo ou perante a própria administração o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhe o ônus da prova. Essa descrição refere-se ao atributo do ato administrativo denominado a. Autoexecutoriedade, b. Imperatividade, C. Presunção de legalidade ou letra D. Exigibilidade. 2 nós já vamos eliminar. A autoexecutoriedade e a exigibilidade são atributos do poder de polícia. Então nós não vamos considerar nem a autoexecutoriedade, nem também a própria exigibilidade. Quanto à imperatividade, o que nós temos? Nós temos como um atributo pelo qual os atos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Independentemente da concordância desses terceiros, esses atos eles vão se impor por conta desse atributo chamado imperatividade. Mas não há relação com o fato da questão 403, né? Porque veja que eu tenho a administração pública produzindo unilateralmente atos, né? E que o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, caberia, no caso aqui, a ser provado pelo próprio particular. Por quê? Nós temos que observar que a atuação da administração pública ela é presumidamente fundada em fatos verdadeiros. Ou seja, a relação que nós temos ao princípio aqui é o da presunção de legalidade. Ok? Questão 403, gabarito letra C. 404. Ato administrativo constitui um ato jurídico perfeito e, por essa razão, o seu questionamento judicial é vedado. E aonde que fica a inafastabilidade da jurisdição? A inafastabilidade do Poder Judiciário? Não é? Nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, a previsão de que é inafastável o Poder Judiciário. Uma vez que eu tenho um ato administrativo sendo um ato jurídico perfeito, isso impede que ele seja questionado judicialmente? Não. Uma questão muito tranquila de identificar que está o quê? Incorreta. Tá? 405. Dentre os elementos ou requisitos do ato administrativo, existem aqueles cuja inobservância não é passível de ser sanada. Não é passível de ser sanada. O instituto que nós podemos sanar um vício é o da convalidação. Então, a convalidação, nós temos um segundo ato administrativo corrigindo um primeiro. Quando o vício atingir a competência e a forma, em regra,
atingindo a competência ou forma, nós temos a convalidação. Temos casos específicos em relação ao objeto quando se tratar de objetos plúrimos. Aí também se aplicaria a convalidação. Mas eu quero aqui a questão em que não é possível, então, ser convalidado. Letra A. Dos atos administrativos praticados por autoridade desprovida de competência privativa para sua edição. O vício está na competência. Cabe convalidação? Cabe. B. Das decisões proferidas em situações cujo substrato fático não corresponde à previsão legal expressa. Eu estou aqui em um vício que é no motivo. Vício no motivo não gera convalidação. Por enquanto, o gabarito é a B. C. Dos atos vinculados editados sem explicitação de motivação. Motivação está na forma. Então, nesse caso aqui, cabe convalidação? Cabe. Dos atos administrativos que não sejam objeto de publicação na imprensa oficial em ofensa ao princípio da publicidade. Ora, não está nem na competência, nem na forma. Mas se eu tenho um ato administrativo que não foi publicado, mas que eu publico posteriormente, eu estou corrigindo o vício. Então, aqui cabe saneamento. E. Dos atos proferidos por autoridade pública para a qual tenha sido delegada a competência privativa de autoridade superior. O vício está na competência. Então é possível sim a convalidação. A única assertiva em que não é possível é a da letrinha B. Questão 405, gabarito letra B. A gente fecha, portanto, o bloco 1 da aula 17. Qualquer dúvida, manda para nós. Passe agora no site, adquira o nosso curso de questões e curta esse vídeo para incentivar, motivar o professor a publicar ainda mais vídeos gratuitos para vocês. Tchau, tchau!